Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, que colocam a luz nas trevas e as trevas em luz, que fazem do amargo o doce e do doce o amargo. Vivemos em uma época em que os limites entre o bem e o mal não são mais claros, onde a verdade foi relativizada e a mentira se institucionalizou. Onde as virtudes que sustentaram a igreja durante séculos estão sendo sistematicamente destruídas, sem que muitos sequer percebam. Está se tornando mais comum entrar em congregações e encontrar ministros e líderes se aproximando do altar com roupas sensuais, justas, curtas e decotadas, como se estivessem em um show e não na casa de Deus. Enquanto alguns se escandalizam, outros dizem: não importa, Deus vê o coração. Assim, o que antes era chamado de falta de vergonha agora é aplaudido como liberdade. E não são apenas as roupas. Nos Estados Unidos, igrejas que por anos defenderam a santidade e a verdade bíblica agora estão ordenando pastores homossexuais. Eles são celebrados por serem inclusivos e modernos, embora a palavra de Deus ainda afirme que tais práticas são pecaminosas. O que antes era pregado como verdade absoluta agora é rotulado como ódio ou discriminação. Enquanto isso, casas noturnas cristãs estão surgindo em outros países. Luzes de neon, fumaça, DJs nas cabines, batidas eletrônicas que fazem a pista tremer, tudo sob o pretexto de atrair os jovens. Mas o que você vê lá são pessoas dançando e se movimentando quase da mesma forma que no resto do mundo, apenas repetindo frases cristãs entre as músicas, e muitos chamam isso de estratégia e sabedoria para ganhar almas. Assim, tudo o que se assemelha ao mundo é aplaudido e chamado de bom, necessário, moderno. Mas basta que alguém ouse pregar o evangelho puro, santo. Sem nenhuma confusão, eles imediatamente o rotulam como retrógrado, religioso ou legalista. Como disse Isaías: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Caro ouvinte, este estudo bíblico merece toda a nossa atenção, pois nos convida a refletir se nós mesmos, talvez inconscientemente, não estamos chamando o bem de mal e o mal de bem. Portanto, convido você a assistir a este vídeo até o final. Antes de continuarmos, diga-nos de que país você está assistindo e o nome da igreja que frequenta. Deixe seu comentário. Vamos começar. Após a tragédia no Jardim do Éden, a humanidade foi condenada ao pecado. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de discernir entre o bem e o mal, distorceu seu propósito divino ao se rebelar contra seu Criador. A partir daquele momento, a percepção moral humana foi prejudicada. Não vemos mais o bem e o mal como Deus os vê. A consciência ficou contaminada, o coração se inclinou para o mal e a mentira começou a dominar os pensamentos do homem. A Bíblia declara: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ao longo da história, essa distorção moral não apenas se repetiu, mas atingiu níveis alarmantes. Agora, de acordo com a Bíblia, podemos identificar pelo menos 3 fases de cataclismo imoral. Momentos em que a perversão atingiu tal ponto que Deus teve que intervir com julgamento severo. Nos dias de Noé, a humanidade havia se tornado tão corrupta que o mal estava continuamente presente no coração dos homens. A violência, a imoralidade e o desprezo por Deus atingiram o ápice. E foi então que o Senhor declarou: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O resultado foi o dilúvio, um julgamento global que purificou a terra, mas também deixou claro que quando a humanidade distorce completamente a moralidade, as consequências são inevitáveis. Séculos mais tarde, nas cidades de Sodoma e Gomorra, a degradação moral atingiu níveis tão profundos que a perversão sexual, a violência e o desprezo por Deus tornaram-se a norma. O que deveria causar vergonha passou a ser praticado abertamente e com orgulho. E foi lá que Deus interveio novamente, dessa vez com fogo e enxofre, reduzindo aquelas cidades a cinzas, como um lembrete eterno do que acontece quando o pecado é normalizado e celebrado. E por fim,
a Bíblia profetiza uma terceira fase, a geração que viverá o fim dos tempos. Um tempo em que a maldade, a corrupção, a imoralidade e a inversão de valores atingirão seu ápice mais perigoso. O próprio Jesus alertou em Lucas, capítulo 17, versículos 28 a 30. Como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Ou seja, os mesmos padrões de corrupção moral que precederam o dilúvio e a destruição de Sodoma se repetirão nos últimos dias. E caro ouvinte, não é preciso muita observação para perceber que essa geração já está aqui. Hoje, os valores estão completamente invertidos. O mal é celebrado, o bem é condenado. E a sociedade caminha para um ponto sem retorno, exatamente como as Escrituras predisseram. A questão é: faremos parte dessa geração cega que zomba da verdade e chama o mal de bem? Ou seremos como Noé, como Ló, como os profetas, que ousaram denunciar o pecado e permanecer firmes em meio à corrupção? Caro ouvinte, este estudo bíblico não é apenas uma reflexão, é um alerta. Porque quando o mal é chamado de bem e o bem é chamado de mal, o julgamento não tarda a chegar. Agora, nas páginas da Bíblia, há um homem, um profeta, que se levantou no meio de uma geração corrupta. Um homem que não se deixou intimidar pelo poder dos reis nem pela pressão das multidões. Esse homem era Isaías. Isaías não pregou mensagens suaves para agradar aos homens. Ele não adoçou a verdade para ganhar aplausos. Ele foi um profeta que teceu sua mensagem a partir dos próprios fios do julgamento de Deus. Diante da distorção moral de sua época, o profeta Isaías não se calou. Inspirado pelo Espírito de Deus, elevou a voz e proferiu um alerta que transcende os séculos e ressoa poderosamente nesta geração atual. Em Isaías capítulo 5, versículo 20, lemos: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem da luz a escuridão, e da escuridão a luz, que fazem do amargo doce, e do doce amargo. Este versículo não é uma simples expressão de descontentamento, é um julgamento divino. É uma declaração profética que revela o coração de Deus em relação a uma sociedade que perverteu completamente os conceitos de bem e mal. Vamos analisar cada parte desta passagem, porque ela contém um retrato espiritual do que está acontecendo no mundo hoje. Primeiro diz: ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem, mal. A palavra ai, no hebraico original, não é simplesmente um suspiro de tristeza. É uma expressão de julgamento, um prenúncio de desgraça. É como se Deus dissesse: maldito aquele que inverte valores, maldito aquele que ousa redefinir o bem e o mal. Isto não é apenas um erro moral, é um ato consciente de rebelião contra Deus. É chamar o pecado de bom, é celebrar o que destrói, é legalizar o que condena a alma. E pior ainda, é desprezar o que Deus chama de bom. É atacar a santidade, zombar da verdade, rejeitar a ordem divina. Caro ouvinte, não é exatamente isso que vemos hoje? Não vivemos em uma geração que chama a imoralidade de progresso? Que chama a rebelião de liberdade? Que chama a perversão de tolerância e a fidelidade a Deus de fanatismo? Segundo, eles transformam a luz em trevas e as trevas em luz. Aqui, Isaías vai ainda mais fundo. Não se trata apenas de redefinir o bem e o mal. Trata-se de confundir a tal ponto que o que é luz é apresentado como escuridão, e o que é escuridão é exaltado como se fosse luz. A luz, na Bíblia, representa a verdade, a santidade, o conhecimento de Deus e o caminho certo. A escuridão representa o engano, o pecado, a ignorância espiritual e a destruição. O que acontece quando a escuridão se reveste de luz? O que acontece quando o engano se apresenta como verdade? A humanidade se perde, a sociedade se desintegra e o julgamento de Deus se aproxima. O próprio Jesus alertou: portanto, se a luz que em ti são trevas, quanto maiores serão essas trevas? Hoje, vemos essa profecia se cumprir. Ideologias que se apresentam como direitos, mas na verdade são pecaminosas. Políticas que prometem liberdade, mas escravizam a alma.
mensagens que parecem amorosas, mas destroem a verdade. Terceiro, trocaram o amargo pelo doce e o doce pelo amargo. Finalmente, Isaías usa uma imagem cotidiana: a amargura, símbolo de sofrimento, de erro, de desagrado. Doçura, símbolo de bênção, do que é agradável, do que é bom. Mas nesta geração, o pecado, que é amargo, é apresentado como doce. Suas consequências são ocultas. Suas feridas são disfarçadas. Sua amargura é encoberta. E a doçura da santidade, da obediência e da pureza é apresentada como algo chato, antiquado ou restritivo. Agora, para entender por que Isaías ousou falar palavras tão duras e por que Deus o inspirou a denunciar o povo, é essencial entender o contexto histórico, espiritual e moral em que Judá, o reino ao qual Isaías dirigiu sua mensagem, se encontrava. Isaías não estava falando a um povo desconhecido de Deus. Ele não estava se dirigindo aos filisteus, aos egípcios ou aos assírios. Ele estava falando a Israel, o povo escolhido, a nação que havia recebido as promessas, as alianças, a lei e a revelação de Deus. Eles não ignoravam a vontade de Deus, possuíam as escrituras, os sacerdotes, os profetas e o templo. Tinham visto o poder de Deus na história, conheciam a lei de Moisés e sabiam o que Deus exigia deles. Entretanto, apesar de tantos privilégios espirituais, o povo havia caído em uma corrupção moral e espiritual tão profunda que não conseguia mais distinguir entre o bem e o mal. Havia uma cegueira espiritual que os levou a chamar o mal de bem e o bem de mal, exatamente como acontece no mundo de hoje. No total, no capítulo 5 de Isaías, encontramos 6 ais, e um dos mais graves é o que aparece no versículo 20, onde é relatado que o povo chamava o mal de bem e o bem de mal. Não se tratava apenas de ideias abstratas. Essa inversão de valores se refletiu em ações concretas, no cotidiano das pessoas. A seguir, explico cada um desses aspectos com mais detalhes e clareza. Em primeiro lugar, eles justificaram o pecado e a injustiça. Juízes e líderes, em vez de administrar a justiça de maneira justa e de acordo com a lei de Deus, caíram na corrupção. Os poderosos e ricos usaram seu dinheiro e influência para manipular julgamentos. Os inocentes foram condenados, os culpados foram absolvidos e os pobres e fracos tiveram a justiça negada. A sociedade havia chegado ao ponto em que a corrupção era vista como normal. O que deveria ser punido era tolerado. A injustiça era aceita como parte da vida cotidiana. É por isso que Isaías, no capítulo 5, versículo 23, adverte: os que justificam os ímpios com subornos e privam os justos dos seus direitos. Em outras palavras, o que era errado era justificado e defendido, e o que era certo era desprezado e atacado. É exatamente isso que significa chamar o mal de bem e o bem de mal. Em segundo lugar, eles celebravam a imoralidade. Imoralidade sexual, libertinagem e embriaguez eram comuns entre o povo. Embora exteriormente continuassem a celebrar festivais religiosos e a oferecer sacrifícios no templo, na vida pessoal praticavam o pecado aberta e descaradamente. Por isso, Isaías denuncia no versículo 11: ai dos que se levantam cedo para se embriagarem e ficam até o anoitecer, até que o vinho os inflame. A embriaguez aqui representa não apenas o consumo descontrolado de álcool, mas também uma vida dedicada ao prazer, à libertinagem e aos desejos desordenados. O pior é que eles não viam isso como algo ruim. Para eles fazia parte do seu estilo de vida, algo aceitável, algo normal. Isso é, sem dúvida, chamar o mal de bem. Em terceiro lugar, eles zombavam dos profetas e desprezavam a palavra de Deus. O povo não queria ouvir a verdade. Os profetas eram vistos como antiquados, exagerados ou radicais. A correção foi rejeitada. A mensagem de arrependimento foi ignorada. Em vez disso, eles exaltaram sua própria inteligência e suas próprias ideias. Por isso, Isaías pronuncia um julgamento ainda mais severo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes aos seus próprios olhos. Orgulho intelectual, autossuficiência e arrogância os levaram a rejeitar a verdade e a abraçar o engano.
O resultado foi que eles não conseguiam mais discernir entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal. Em quarto lugar, eles misturaram idolatria com religião verdadeira. Talvez o mais trágico de tudo tenha sido que, embora continuassem a oferecer sacrifícios e participar de rituais no templo, contaminaram sua fé com práticas pagãs. Eles adoravam ídolos, consultavam adivinhos, participavam de ritos de nações pagãs e afirmavam que tudo isso era compatível com a adoração ao Deus verdadeiro. Essa mistura, esse sincretismo, é uma das formas mais graves de inversão dos valores de Deus. Eles chamavam a devoção ao que Deus chama de abominação e desprezavam a verdadeira santidade. Agora, qual foi o resultado? O julgamento de Deus era inevitável. Deus não pode ser zombado. Distorção moral, corrupção, idolatria e desprezo pela verdade sempre têm consequências. Isaías anunciou com ousadia: o julgamento viria, e assim aconteceu. Décadas depois, o Império Assírio invadiu o Reino do Norte. Mais tarde, os babilônios invadiram Judá, destruíram Jerusalém, saquearam o templo e levaram o povo ao exílio. O que começou como uma inversão de valores e corrupção interna terminou em catástrofe nacional. A história bíblica é clara. A distorção moral sempre precede o julgamento. Esse padrão, que levou à ruína de Judá e à destruição de Jerusalém, se repete hoje, mas em escala global. Vivemos no que a Bíblia chama de geração do fim dos tempos, um tempo caracterizado por uma crise moral sem precedentes. E o que é alarmante não é apenas o pecado em si, mas o fato de que, como no tempo de Isaías, a humanidade passou a chamar o mal de bem e o bem de mal, cumprindo à risca o aviso profético. A palavra de Deus, em sua infinita sabedoria, nos adverte que essas coisas foram registradas não como meros relatos, mas como um exemplo direto e uma advertência para nós. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, diz: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O que está acontecendo em nossa geração não é coincidência. É o resultado direto da rebelião contra Deus, da inversão dos valores divinos e do desprezo declarado pela verdade. A seguir, vamos analisar mais de perto como, em todas as áreas da sociedade atual, o mal está sendo chamado de bem e o bem de mal, com clareza, exemplos concretos e apoio bíblico. Em primeiro lugar, a corrupção moral na esfera social, redefinindo os pilares estabelecidos por Deus. Desde o princípio da criação, Deus instituiu princípios firmes e santos para a vida em sociedade. Família, identidade e a própria vida fazem parte desse desígnio divino. São os pilares sobre os quais se constrói uma sociedade justa, equilibrada e abençoada. Mas, em nossos tempos, esses fundamentos estão sendo sistematicamente atacados e distorcidos. O homem, em sua rebelião, começou a redefinir o que Deus estabeleceu como verdade absoluta, dando origem a uma corrupção moral que está afetando profundamente a humanidade. Um desses pilares é o casamento. Deus instituiu o casamento como uma união sagrada entre um homem e uma mulher. Não é apenas um contrato humano, é uma aliança espiritual, uma representação do amor de Cristo e da Igreja, e o próprio fundamento da família. No entanto, hoje, esse modelo foi pervertido por ideologias que buscam equiparar o casamento às uniões entre pessoas do mesmo sexo. O que Deus chamou de abominação, o mundo chama de igualdade. Sob argumentos de tolerância, direitos e modernidade, o que diante de Deus é perversão tem sido aprovado. A verdade eterna foi substituída por conceitos humanos, tirando Deus do centro e substituindo-o pelo pensamento relativista do homem. Outro aspecto é a identidade de gênero. A Bíblia é clara quando diz: homem e mulher os criou. Ou seja, a identidade humana é determinada por Deus desde a criação, com base no corpo biológico, e não é uma questão de escolha ou sentimento pessoal. Mas hoje somos ensinados que gênero é uma construção social, algo que cada pessoa pode definir por si mesma.
Esse ensinamento está sendo transmitido desde a infância, semeando confusão em mentes inocentes e negando a soberania de Deus sobre a criação. O corpo não é mais visto como um projeto de Deus, mas como um objeto que pode ser moldado pelo desejo de cada um. Essa distorção causou uma profunda crise de identidade em nossa geração. A corrupção moral também se reflete na maneira como o mundo lida com a questão do aborto. As Escrituras nos dizem que Deus conhece cada pessoa desde o ventre materno. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Cada vida em gestação é uma obra divina. No entanto, hoje, o aborto é legalizado, promovido e defendido como se fosse um direito essencial das mulheres. Fala-se em liberdade de escolha, mas ignora-se que o que está em jogo é uma vida humana. O que aos olhos de Deus é assassinato. O mundo celebra como um avanço social. A vida perdeu o seu valor, e a consciência coletiva foi cauterizada a ponto de não sentir mais dor nem remorso pelo sangue inocente derramado. Além disso, vivemos em uma sociedade que exalta a devassidão sexual em detrimento da pureza. A castidade, a fidelidade e a santidade sexual são ridicularizadas. Pornografia, adultério, fornicação e todas as formas de devassidão são promovidas como formas normais de viver e aproveitar a vida. A cultura moderna normalizou a imoralidade a tal ponto que o que destrói vidas, corpos e famílias é apresentado como uma forma legítima de liberdade. A sensualidade é celebrada, o desejo descontrolado é encorajado, e a vontade de Deus, que é a nossa santificação, é desconsiderada. A palavra afirma claramente que devemos nos abster de toda fornicação, mas o mundo responde exaltando o oposto como uma virtude. Em segundo lugar, a corrupção na esfera política e jurídica, legislando o pecado. Os sistemas de governo que deveriam defender a justiça e o bem comum tornaram-se ferramentas para institucionalizar o pecado. Leis são aprovadas promovendo o aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a eutanásia e a ideologia de gênero. Cristãos que defendem princípios bíblicos são perseguidos, multados ou silenciados. Os governos apresentam essas leis como conquistas de progresso, quando, na realidade, são evidências de declínio moral. Legislações são aprovadas contra a família, a vida e a liberdade de expressão dos fiéis, ao mesmo tempo em que protegem e promovem o mal. A inversão de valores é tão profunda que defender a vida e a verdade bíblica é considerado intolerância, e promover o pecado é considerado justiça social. Em terceiro lugar, corrupção na educação, semeando confusão entre as novas gerações. A educação, em vez de ser um meio de transmitir a verdade, tornou-se um campo de doutrinação ideológica. A ideologia de gênero é ensinada nas escolas desde a infância. A confusão sexual é normalizada e o relativismo moral é imposto. As crianças são expostas a material imoral, enquanto todo o ensinamento bíblico é excluído. Pais são marginalizados das decisões sobre a educação de seus filhos. Professores que se manifestam são silenciados ou expulsos. A geração que está sendo formada hoje está crescendo sem conhecer a verdade de Deus, mas saturada de mentiras ideológicas que destroem sua identidade, sua fé e seu futuro. Em quarto lugar, corrupção na esfera cultural e midiática, celebrando o pecado abertamente. A mídia, o cinema, a música e as redes sociais normalizaram e glorificaram o pecado. Séries e filmes retratam a homossexualidade, o adultério, a violência e o ocultismo como normais ou até mesmo desejáveis. A música promove a promiscuidade, as drogas e o desrespeito. Influenciadores ensinam estilos de vida sem Deus, enquanto são seguidos e idolatrados por milhões. A cultura celebra a rebelião, a irreverência e a sensualidade, e ridiculariza a fé, a pureza e a família. O que antes era escondido por vergonha, agora é exibido como virtude. O que antes era condenável, agora é motivo de orgulho. Em quinto lugar, corrupção na religião. O pecado entrou nos altares. O mais alarmante é que essa distorção também chegou aos templos e púlpitos. Muitos pregadores evitam falar sobre pecado, arrependimento ou julgamento, por medo de perder seguidores. Falsos evangelhos de prosperidade, motivação e autoajuda são pregados, mas a santidade e a cruz são silenciadas.
A imoralidade é tolerada em ministérios e lideranças. A fé cristã é uma mistura de práticas pagãs, esoterismo e psicologia humanista. O objetivo é agradar ao mundo e não a Deus. Quando a igreja deixa de ser a voz profética que confronta o pecado e se torna cúmplice do sistema, ela está cumprindo o aviso de Isaías: chamar o mal de bem e o bem de mal. Até agora, apresentamos apenas alguns exemplos de como, em nossa geração, o que é ruim é chamado de bom e o que é bom é chamado de ruim. O que analisamos nas esferas social, política, educacional, cultural e religiosa é apenas uma parte visível de um fenômeno muito mais amplo e profundo. Perversão, distorção moral e rebelião contra Deus crescem constantemente, como uma doença que se espalha sem limites. Novos limites são quebrados a cada dia. A cada semana, surgem novas ideologias, leis, movimentos e costumes que desafiam abertamente os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Vivemos em uma época em que, infelizmente, o nível da maldade já ultrapassa até mesmo o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, aquelas cidades que Deus destruiu com fogo e enxofre por sua imoralidade e perversão. Jesus alertou que o fim dos tempos seria como os dias de Ló, e hoje vemos esse cumprimento de maneiras alarmantes. A imoralidade não é apenas praticada, ela é promovida e ensinada às crianças. A violência não apenas existe, como é justificada e glorificada. O pecado não é apenas tolerado, como também é legislado e celebrado. A mentira não é apenas disseminada, como também é institucionalizada e protegida. A humanidade não fica parada. Limites morais são quebrados todos os dias. E o pecado, como nos dias de Noé e Ló, acumula-se como um cálice que logo transbordará. É importante entender o que a Bíblia ensina. Deus é paciente, mas não indiferente. A misericórdia de Deus não significa que ele aprova o pecado. A aparente demora no julgamento não significa que o Senhor tenha fechado os olhos para o mal. A Escritura diz isso claramente. Vamos ler Romanos, capítulo 2, versículo 5. Mas por causa da sua teimosia e do seu coração impenitente, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando o seu justo julgamento será revelado. A sociedade atual está acumulando a ira de Deus, como se cada pecado fosse uma gota que enche um copo. Quando esse copo estiver cheio, o julgamento não tardará a chegar. Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. E esta geração semeou rebelião, perversão e engano. E a colheita será inevitável se não houver arrependimento genuíno. O pecado pessoal traz consequências. O pecado social traz decadência. O pecado coletivo traz julgamento. E quando o pecado é legalizado, promovido, celebrado e chamado de bom, o julgamento de Deus quase certamente se aproxima, como toda a Escritura ensina. Deus julgou o mundo antigo com o dilúvio. Deus julgou Sodoma e Gomorra com fogo. Deus julgou Israel com exílio e destruição. Deus julgou impérios, reinos e nações ao longo da história. Você acha que esta geração escapará do julgamento? Você acha que as nações que zombam de Deus, corrompem as crianças, desprezam o casamento e promovem a perversão ficarão impunes? A Bíblia diz que não. Se não houver arrependimento, o julgamento virá, e virá de forma inevitável, justa e devastadora. As consequências não são apenas espirituais. O pecado traz destruição social, ruína familiar, colapso econômico, declínio cultural e, por fim, julgamento eterno. Esta geração está pagando e continuará pagando um preço alto por seu pecado. A violência está aumentando. Famílias estão sendo destruídas. A saúde mental está em colapso. As doenças sexualmente transmissíveis estão se multiplicando. Depressão, suicídio e desesperança estão aumentando. Governos estão entrando em colapso devido à corrupção. Guerras e conflitos estão se intensificando. E se a humanidade persistir em rejeitar a Deus e seus princípios, o julgamento final se aproxima. A Bíblia o chama de Dia da Ira, o tempo em que Deus julgará o mundo por sua rebelião, sua maldade e seu desprezo pela verdade. Depois de tudo o que vimos, não há espaço para indiferença ou silêncio. A distorção moral que assola o mundo hoje não é uma simples mudança de moral. É uma rebelião direta e aberta contra Deus. É o cumprimento literal de advertências proféticas. É o mesmo padrão de pecado que no passado trouxe destruição a civilizações inteiras.
mas desta vez multiplicado e expandido em escala global. Esta geração cruzou limites que outras gerações não ousaram cruzar. Redefiniu os conceitos de família, identidade, verdade e justiça. Ele legislou em favor do pecado, celebrou o que Deus odeia e perseguiu aqueles que ousam defender a verdade. Chegou ao ponto de chamar o mal de bem e o bem de mal, de transformar a escuridão em luz e a luz em escuridão, de envenenar as mentes das crianças e de glorificar a perversão em todos os níveis da sociedade. A Bíblia é clara. Deus não pode ignorar isso. A paciência de Deus tem limite. Cada pecado celebrado, cada lei aprovada em desacordo com os princípios divinos, cada mentira institucionalizada, acumula a ira de Deus. O julgamento virá. Não é uma questão de se, mas de quando. E se esta geração não se arrepender, as consequências serão graves, inevitáveis e eternas. Hoje, o Senhor continua a chamar. Ele continua a estender a sua misericórdia. Ele continua a erguer a sua voz, como a de Isaías, para alertar que o pecado não ficará impune, que a verdade não pode ser suprimida para sempre e que o dia da ira está cada vez mais próximo. Portanto, este vídeo não é apenas uma exposição, é um clamor, é um chamado urgente para arrepender-se e retornar a Deus, rejeitar as mentiras deste mundo, defender a verdade, mesmo que seja impopular. Permaneça firme, mesmo que o custo seja alto. Faça parte do remanescente fiel que não se contaminou, que não abre mão da fé e que aguarda o retorno glorioso de Cristo. Pois, como diz a Escritura, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não se deixe enganar. O que Deus chama de mal continua sendo mal. O que Deus chama de bem continua sendo bom, mesmo que o mundo inteiro diga o contrário. Hoje você tem a oportunidade de se posicionar ao lado da verdade. Amanhã pode ser tarde demais. E assim chegamos ao final deste vídeo. Esperamos sinceramente que tenha sido uma grande bênção para a sua vida e que tenha tocado seu coração com profunda reflexão. Convidamos você a curtir, se inscrever em nosso canal e compartilhar esta mensagem com seus familiares e amigos, para que eles também sejam edificados por este ensinamento. Que Deus os abençoe abundantemente.